Máquinas da vida. Hoje nós vamos falar sobre proteínas. As proteínas a gente considera as máquinas da vida porque elas que fazem a célula funcionar mesmo. Elas que metem a mão na massa, são os trabalhadores da célula. São codificadas pelo DNA e, quando prontas, vão inclusive fabricar mais DNA. É importante entender estrutura de proteína? É importante entender a estrutura para entender como funciona a proteína? Eu vou deixar um pouquinho vocês assistirem uma apresentação da SBPC 2020 em tempos de pandemia, que aconteceu no dia 13 de julho de 2020. A pesquisadora Daniela Trivela, que é uma das coordenadoras do Centro Nacional de Biociências, que fica em Campinas, vai contar para vocês o trabalho que ela faz naquele centro. Um segundo alvo interessante que vem sendo pesquisado pela comunidade científica desde o início, inclusive por nós, é a protease principal do vírus SARS-CoV-2, a 3CL. Foi inicialmente estudada em screenings virtuais, né? Então, onde a gente usa a estrutura inicialmente do SARS-CoV-1, né? Uma estrutura emprestada. Logo em seguida, a comunidade científica conseguiu determinar a estrutura da protease do SARS-CoV-2 e esses procedimentos de triagem de moléculas in silico puderam ser feitos com um pouco mais de rigor, né? Onde se buscou, então, em bibliotecas de fármacos, né? Cerca de 10 mil fármacos já aprovados, quais moléculas teriam potencial de se ligar no sítio catalítico, principalmente dessa enzima, bloqueando sua atividade, bloqueando toda a etapa da replicação viral, né? Muito recentemente, na semana passada, a comunidade científica brasileira ganhou uma arma muito importante para entender melhor a biologia do vírus e também entender melhor, a um nível atômico, como a gente pode utilizar moléculas, tanto fármacos já aprovados, como também desenvolver novas moléculas, né, principalmente, contra os alvos do vírus, né? Então, tanto a protease como outras proteínas importantes do vírus e do hospedeiro. A linha Manacá do Sirius teve os seus primeiros experimentos realizados na semana passada, onde a protease 3CL foi uma das primeiras proteínas a serem analisadas. Esse dado que eu estou mostrando, ele foi obtido já no Sirius, né? A gente consegue ver com detalhe atômico, né? Então, um sítio catalítico aqui da enzima, né? E assim a gente consegue estudar melhor a dinâmica dessa proteína e a sua interação com moléculas candidatas, né? Fármacos e novas moléculas. Essa estação experimental, ela está aberta, né? À comunidade científica, como divulgado anteontem, e a comunidade toda poderá estudar as proteínas do vírus SARS-CoV-2 usando dessa ferramenta, né, nos dando essa visão de raio-x mesmo do vírus, o que vai trazer nossa pesquisa traz já agora nossa pesquisa para outro patamar, né? Então vejam, entender a estrutura de proteínas permite tentar entender como resolver problemas como o que a gente está vivendo agora. As proteínas são polímeros. E os monômeros que compõem esses polímeros são os aminoácidos. Você sabe o que é um aminoácido? O nome já entrega um pouco, né? Aminoácido é uma molécula orgânica que possui um grupamento amina, possui um grupamento ácido na forma de uma carboxila, possui hidrogênio e possui uma cadeia lateral, que a gente chama também de grupamento R, todos esses 4 grupos químicos ligados a um carbono central. Os aminoácidos, na verdade, quando na célula, no pH próximo de 7 que tem a célula, eles se comportam tanto como um ácido quanto como uma base. O grupamento amina, ele remove prótons da solução aquosa da célula. 70% da célula é água, se lembra? E o grupo carboxila cede prótons para a solução. Então, um aminoácido dentro da célula, normalmente, tem essas duas cargas. E pode ter ainda cargas extras na cadeia lateral, sobre as quais nós vamos falar daqui a pouco.
Para formar uma proteína, os aminoácidos são unidos através de ligações peptídicas. O que é uma ligação peptídica? Você está vendo aqui dois aminoácidos esquematicamente representados, cada um deles com o carbono central, grupamento amina, grupamento carboxila, o hidrogênio e a cadeia lateral. Na ligação peptídica, o grupamento carboxila de um aminoácido vai se ligar ao grupamento amina de outro aminoácido numa reação de condensação. Reação de condensação é aquela que libera água quando acontece. É o oposto da reação de hidrólise, aquela em que você usa a água para quebrar uma ligação. Então vocês estão vendo aqui o grupamento carboxila cede uma hidroxila. O grupamento amina do outro aminoácido cede um hidrogênio formando água e, como consequência disso, você tem a ligação peptídica formada. Nessa imagem, vocês percebem que, como os aminoácidos sempre são ligados uns aos outros através de ligação peptídica, grupamento carboxila de um com o grupamento amina do outro, sempre vai, numa sequência de aminoácidos ligados dessa maneira, aparecer uma região, uma das extremidades vai ter uma amina sobrando. Na outra extremidade, nós vamos ter, então, uma carboxila sobrando. E nós denominamos essas regiões de região N-terminal e C-terminal, ou região amino-terminal e carboxi-terminal, para simplificar. Qualquer cadeia polipeptídica vai ter um lado N-terminal e um lado C-terminal. E as ligações entre os elementos da ligação peptídica, ela não é uma ligação que é rotacionável. Porém, essas duas ligações simples têm rotação livre. E por essa razão, as longas cadeias de aminoácidos são muito flexíveis, como nós vamos ver. Vou apresentar agora para vocês os 20 tipos de aminoácidos que nós conhecemos, que são os principais elementos utilizados nas ligações peptídicas para formar proteínas. Existem aminoácidos que possuem cadeias laterais básicas. Cadeia lateral básica, lembrando, é aquela então que remove prótons da solução e, portanto, fica com carga positiva. É o caso da lisina, arginina e histidina, que vocês estão vendo aqui. Existem cadeias laterais ácidas. As cadeias laterais ácidas são aquelas em que prótons são cedidos para solução e, portanto, a cadeia lateral fica com carga negativa. São o caso do ácido aspartico e ácido glutâmico. Existem outros aminoácidos que não têm carga, mas são polares nas suas cadeias laterais. Asparagina, glutamina, serina, treonina e tirosina são exemplos desses aminoácidos com terminações que são polares neutras, no sentido de não carregadas. Existem aminoácidos que têm cadeias laterais apolares, normalmente representados por cadeias hidrocarbônicas, que só têm carbono e hidrogênio e que não são polares. Então, são cadeias laterais apolares como alanina, avalina, leucina, isoleucina, metionina, triptofano, fenilalanina e um iminoácido, que é a prolina, que é chamada de iminoácido porque, na verdade, o grupamento amina está ligado à cadeia lateral, formando então um grupamento imina. Por isso ele recebe o nome de iminoácido. Mas a gente acaba encaixando ele na família dos aminoácidos, até para ele não se sentir muito excluído. E existem dois aminoácidos que têm também cadeia lateral apolar, um bastante simples, que é a glicina, e outro que é a cisteína. A cisteína tem por característica apresentar um grupamento sulfidrila na sua cadeia lateral, e esse grupamento sulfidrila tem a propriedade de formar pontes de sulfeto com grupamento sulfidrila de outra cisteína. Então, a ligação de sulfeto ela pode se formar entre duas cisteínas, e isso estabiliza, muitas vezes, uma cadeia polipeptídica ou estabiliza duas cadeias polipeptídicas, uma ao lado da outra, de uma maneira mais eficiente.
uma cadeia polipeptídica, ela tem diferentes níveis estruturais. Esses diferentes níveis estruturais podem ser estudados separadamente, de tal sorte que a gente possa compreender melhor a estrutura de uma proteína. O primeiro nível estrutural é a estrutura primária da proteína. O que a gente chama de estrutura primária é simplesmente a sequência de aminoácidos que compõem aquela cadeia polipeptídica. Nesse exemplo, vocês estão vendo uma metionina, um ácido aspartico, uma leucina e uma tirosina, todos ligados por ligações peptídicas, formando um tetrapeptídeo. Como falei antes, a região N-terminal e a região C-terminal estão presentes e a estrutura primária é lida na sequência da extremidade amino para a extremidade carboxy. Sempre essa é a sequência de leitura que a gente faz de uma cadeia polipeptídica na sua estrutura primária. Interações não covalentes podem acontecer entre os aminoácidos, seja pelas cadeias laterais, seja pelo eixo central, que é formado pelas ligações peptídicas. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos. Pode ocorrer atração eletrostática, quando eu tenho cargas opostas se atraindo. Podem ocorrer atrações de Van der Waals, quando eu tenho moléculas apolares ficando mais próximas para diminuir a natureza disruptiva que elas têm no ambiente aquoso. Veja a aula sobre água. E a gente tem também ligações de hidrogênio, que eu também mostrei na aula sobre água, que podem estabilizar, então, determinadas regiões da molécula. A combinação dessas diferentes ligações não covalentes acarretam na formação de níveis estruturais superiores de uma cadeia polipeptídica. O segundo nível estrutural é a estrutura secundária, que é representada por dois tipos de estrutura. Uma é a alfa-hélice, como vocês estão vendo aqui. A alfa-hélice é uma estrutura já de aspecto tridimensional, que tem esse aspecto de hélice torcida para a direita. Não é uma hélice torcida para a esquerda, é uma hélice torcida para a direita. E reparem que, fundamentalmente, o eixo da alfa-hélice é mantido pelo eixo central das ligações peptídicas. E são ligações de hidrogênio entre os elementos da ligação peptídica que mantêm a estabilidade dessa estrutura. As cadeias laterais, ou grupamentos R, ficam expostos para fora de uma alfa-hélice. Vamos ver melhor isso na animação. A alfa-hélice é uma das estruturas secundárias mais comuns das proteínas. As cadeias laterais dos aminoácidos projetam-se para fora a partir do esqueleto polipeptídico central que forma o núcleo da hélice. A cadeia é estabilizada nessa conformação por ligação de hidrogênio entre o grupo amino de um aminoácido e o grupo carbonila de outro aminoácido que está 4 posições à frente. Essas interações não envolvem cadeias laterais. Assim, muitas sequências diferentes podem adotar uma estrutura helicoidal. As alfa-hélices são estruturas cilíndricas regulares. Uma volta completa ocorre a cada 3,6 resíduos de aminoácidos e estende o comprimento da hélice em aproximadamente meio nanômetro. Estruturas secundárias são frequentemente representadas em forma de fitas para tornar mais clara a estrutura subjacente de uma proteína. Nesta representação, a fita 3D torcida segue o caminho do esqueleto do peptídeo. A outra estrutura secundária que nós temos é a folha beta. A folha beta, como a alfa-hélice, é estabilizada por ligações de hidrogênio entre os elementos das ligações peptídicas. E as folhas beta, ao contrário da alfa-hélice, podem acontecer pela interação entre diferentes cadeias polipeptídicas. A alfa-hélice normalmente só acontece dentro de uma mesma cadeia polipeptídica. Aqui vocês estão notando também que as cadeias laterais de aminoácidos ficam projetadas para cima ou para baixo da estrutura da folha beta.
Vamos ver na animação. A folha beta é outra estrutura secundária comum. Em contraste com uma alfa-hélice, é formada por ligações de hidrogênio entre átomos do eixo central em regiões adjacentes da estrutura do peptídeo, chamadas fitas beta. Essas interações não envolvem as cadeias laterais dos aminoácidos. Assim, muitas sequências diferentes de aminoácidos podem formar uma folha beta. Uma folha beta é uma estrutura regular e rígida, frequentemente representada como uma série de setas achatadas. Cada seta aponta para a região C-terminal da proteína. No exemplo mostrado aqui, as duas cadeias do meio correm paralelas, ou seja, na mesma direção, enquanto as fitas periféricas são antiparalelas. As cadeias laterais de aminoácidos de cada fita são projetadas alternadamente acima e abaixo da folha, permitindo assim que cada lado tenha propriedades distintas do outro. As folhas beta geralmente são torcidas e não completamente planas. Muito legal. E a estrutura terciária de uma proteína é a conformação tridimensional que uma cadeia polipeptídica assume no ambiente em que ela está. Essa conformação tridimensional é estabilizada fundamentalmente pelas cadeias laterais dos aminoácidos. Nesse exemplo, vocês veem genericamente uma cadeia polipeptídica representada com cadeias laterais apolares e polares. No ambiente aquoso, a tendência será das cadeias laterais apolares ou hidrofóbicas ficarem viradas para o centro da molécula, enquanto as cadeias polares ou hidrofílicas ficam voltadas para a água, para o ambiente aquoso. Essa conformação é a conformação que vai conferir maior estabilidade para a proteína naquele ambiente. É importante a gente aprender a olhar para uma proteína, a visualizar a proteína de várias maneiras diferentes. Existem várias representações possíveis que vocês podem encontrar de uma proteína. Aqui, nessa animação, vocês vão ver um pouquinho disso. Compreendam bem, porque isso vai ajudar bastante vocês a compreender estrutura e função de várias moléculas na célula. A estrutura tridimensional das proteínas pode ser demonstrada de várias formas. Um pequeno domínio de uma proteína chamado domínio SH2 é usado aqui para demonstrar alguns exemplos. A visão de eixo central mostra o caminho da cadeia polipeptídica. A cadeia é colorida de azul em sua região C-terminal. A visão de fita destaca as regiões de alfa-hélice e folhas beta. Estes elementos de estrutura secundária determinam a dobra da maioria das cadeias polipeptídicas. As folhas beta são mostradas como setas apontadas da região N-terminal para C-terminal, e as hélices alfa são mostradas como cilindros torcidos. Numa representação de estrutura de arame, as ligações covalentes entre todos os átomos do polipeptídeo são mostradas como bastões. A visão de preenchimento espacial descreve cada átomo do polipeptídeo como uma esfera sólida. O raio da esfera representa o raio de Van der Waals do átomo. O esquema de coloração segue o mesmo espectro de arco-íris usado anteriormente, com a região N-terminal em vermelho e a C-terminal em azul. Nessa visão de preenchimento espacial, cada tipo de átomo da cadeia polipeptídica recebe uma cor diferente. Por convenção, o carbono é cinza, o nitrogênio é azul, o oxigênio é vermelho e o enxofre amarelo. Existem algumas estruturas bastante interessantes da gente notar, formadas por proteínas, e que a gente vai encontrar em vários exemplos de proteínas, e por isso que nós vamos falar delas aqui. Uma delas é a superhélice. Veja como é a estrutura de superhélice. Em uma superhélice típica, duas alfa-hélices se enrolam para formar uma estrutura estável. Um lado de cada hélice contém principalmente aminoácidos alifáticos, como leucinas e valinas, enquanto o outro lado contém principalmente resíduos polares. Hélices que contêm lados polares e hidrofóbicos distintos são chamadas anfipáticas. Em uma superhélice, duas hélices anfipáticas são alinhadas para que seus lados hidrofóbicos sejam acomodados firmemente no centro, com suas faces polares expostas ao ambiente aquoso. Uma superhélice tripla é outra estrutura estável formada por alfa-hélices. Nesse caso, três hélices anfipáticas giram em torno de um eixo central. Os lados hidrofóbicos das três hélices
estão voltados para o centro da estrutura, criando um núcleo hidrofóbico estável. Superhélices são frequentemente encontradas em proteínas fibrosas alongadas. No caso do fibrinogênio, sua natureza fibrosa está intimamente relacionada à sua capacidade de formar coágulos. O aminoácido prolina, como eu mostrei para vocês, tem a cadeia lateral ligada ao nitrogênio do grupamento amina, desse aminoácido. Como consequência, a prolina oferece regiões rígidas numa sequência polipeptídica, e isso tem consequências para a estrutura da proteína. Veja só. Devido à geometria de sua cadeia lateral, a prolina não se encaixa facilmente na estrutura regular de uma alfa-hélice. Prolinas são, portanto, frequentemente encontradas em loops nas extremidades da alfa-hélice, atuando como um quebrador de hélice. Dos 20 aminoácidos que ocorrem naturalmente, a prolina é o único que possui uma cadeia lateral cíclica, formando um anel de 5 elementos que inclui o nitrogênio do eixo central da cadeia. Essa geometria limita bastante a flexibilidade do eixo central da molécula proteica. Devido a essa flexibilidade conformacional restrita, muitos resíduos de prolina introduzem dobras acentuadas no caminho de uma sequência polipeptídica. Eu falei de estrutura primária, secundária e terciária de proteínas. Algumas proteínas, no entanto, só são funcionais quando várias cadeias polipeptídicas estão unidas para compor a estrutura final funcional dela. Essa situação representa a estrutura quaternária de proteína. É aquela estrutura em que eu tenho mais de uma cadeia polipeptídica formando a molécula funcional. Vamos ver alguns exemplos. Muitas proteínas são compostas por múltiplas cadeias polipeptídicas ou subunidades. O repressor CRO, por exemplo, é um homodímero formado por duas subunidades idênticas. As subunidades se juntam frente a frente quando duas pequenas folhas beta, uma de cada subunidade, se fecham e formam uma folha beta maior. A enzima neuraminidase é composta por 4 subunidades idênticas dispostas em um quadrado. Cada par de duas subunidades é mantido unido por uma configuração cabeça com cauda, pelo uso repetido da mesma interação de ligação. Isso fica claro quando as cadeias polipeptídicas são coloridas em um padrão de arco-íris para que as mesmas regiões de cada subunidade tenham as mesmas cores. Todas as subunidades se aderem através de contato entre as regiões laranja e azul claro. A hemoglobina é uma proteína tetramérica que transporta oxigênio. É composta de duas subunidades alfa e duas subunidades beta intimamente relacionadas. O oxigênio se liga aos grupos M na proteína, que são mostrados aqui em vermelho. Cada subunidade pode detectar se as subunidades vizinhas contêm oxigênio ligado. As subunidades de proteínas, portanto, se comunicam através das interfaces que as mantêm unidas. A proteína supressora de tumor P53 é um tetâmero de 4 subunidades idênticas. Cada subunidade da P53 contém um domínio de tetramerização simples composto por uma única folha beta conectada a uma alfa-hélice. A forma tetramérica da P53 é montada como um dímero de dímeros. Duas cópias de P53 interagem por meio de folhas beta, formando uma folha beta de duas fitas. Dois desses dímeros interagem através de suas alfa-hélices para formar a montagem tetramérica. Essa é a fosfatase alcalina, um exemplo de uma enzima que remove fosfato, grupamento fosfato de substratos. Eu achei a imagem bonita e quero mostrar para você aqui como que uma maneira de visualizar a estrutura tridimensional da proteína através dessa visão de fitas. Notem que há algumas regiões de alfa-hélice, outras regiões de folha beta, e também a gente tem algumas pontes de sulfeto estabilizando a estrutura. Aquelas bolinhas coloridas ali no meio, vou dar um zoom nelas, são átomos tanto de fosfato quanto outros átomos que estão localizados no sítio ativo dessa enzima. Veja que essa é uma enzima dependente de zinco. Por que será que ela depende do zinco para funcionar?
também depende de magnésio. E mais que isso, como é que a gente consegue saber qual é a estrutura tridimensional de uma proteína? E eu vou terminar essa aula mostrando para você um interessante banco de dados de proteínas que nós temos na internet, que é o PBD, Protein Data Bank, que é o banco de dados de proteínas. Selecionei para mostrar algumas características desse banco de dados para você. A estrutura da polimerase que faz a replicação do RNA do SARS-CoV-2, o vírus da moda, o vírus que nesse momento está ceifando muitas vidas pelo mundo, em especial nos Estados Unidos e no Brasil. Quando você entra no Protein Data Bank, você tem chance de navegar por uma enormidade de recursos, inclusive recursos para educação. Vale a pena experimentar. Então vejam aqui a estrutura da proteína que faz a replicação do RNA do vírus. Aqui vocês estão vendo o próprio RNA original e em volta dele a proteína se encaixando. No banco de dados de proteínas, você tem a chance de conhecer com muito mais detalhes todas as estruturas relacionadas com cada proteína conhecida. Note que, se eu quiser entender melhor esta região, eu posso selecionar um único aminoácido da proteína e observar as interações que ele faz na alfa-hélice, que a gente já falou, das pontes de hidrogênio, mas também a posição das cadeias laterais dessa região. Então, notem que é bastante informativo. Aqui em cima, eu tenho a sequência de aminoácidos que compõem cada molécula que estiver sendo apresentada. E se eu quiser saber a posição de um determinado aminoácido, eu posso clicar nele e vou ser levado para a posição dele, que vai aparecer em destaque. E os demais vizinhos a ele também aparecem, com suas cadeias laterais e com interações que acontecem entre eles. Dessa maneira, é possível você conhecer uma quantidade muito grande de moléculas, de proteína, mas também de outras moléculas relacionadas à vida, no banco de dados de proteínas. Você pode se divertir bastante lá. Aproveite. E assim encerramos a aula sobre proteínas. Se você gostou, assista a outras. Até lá!